Fala galera, tudo bem com vocês? Pedro aqui na área para mais um vídeo. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, porque é muito importante aquilo que eu vou falar com vocês. Lá em João, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte pra gente, no versículo 42 e 43. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43 diz assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E lá, Mateus, no capítulo 13, no versículo 13 também, a partir do versículo 13, diz assim, por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Uma das coisas, amados, mais importantes que nós temos hoje, um homem de Deus, não é o quanto ele fala ou o quanto ele faz alguma coisa, mas é o quanto ele ouve Deus falar com ele. Toda pessoa, ela é construída dessa forma. Ela aprende através dos ouvidos. Ela aprende através do que vê. A questão aqui, amados, é que nós temos vivido tempos difíceis nesses últimos tempos. A nossa maior dificuldade é que pessoas, elas escutem e ouçam o que o Espírito diz. Em Apocalipse vai falar justamente sobre isso. Jesus também vai citar várias vezes esse verso: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então a gente percebe que a questão aqui não é muito falar, não é muito fazer, mas sim é quem está pronto e preparado para ouvir e aberto para ouvir e aceitar aquilo que Deus tem falado. E o que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus tem falado conosco? Porque muitas vezes a gente questiona a Deus no sentido de: por que Deus não fala comigo? Mas em Jó vai falar que Deus, ele está o tempo inteiro falando com todos nós. O tempo todo ele fala comigo, o tempo todo ele fala com você. A questão é quem tem ouvidos para ouvir o que Deus tem dito. Muitas vezes Deus tem falado com você, mas às vezes nosso coração está tão endurecido que a gente não ouve mais a Deus. E isso não falo somente de Deus, mas nas relações eu tenho visto muito isso. As pessoas, elas querem falar, elas querem expor suas opiniões, elas querem dizer o que elas acham, o que elas acreditam, e às vezes elas não querem ouvir o que você tem para dizer. Então, da mesma forma, como alguém pode ouvir a Deus se ao menos não tem ouvidos para ouvir as pessoas? Entende o que eu quero dizer? Eu vejo que as pessoas, elas estão mais egocêntricas, amantes de si mesmo, preocupadas com o que elas, o que faz bem para elas, sem se preocupar com o próximo. O próprio apóstolo Paulo lhe disse que haveriam tempos difíceis e que esses tempos os homens se tornariam amantes de si mesmos e mais amantes de si, dos deleites dessa vida, dos prazeres dessa vida, do que amar a Deus e ao próximo. A Bíblia diz que dos dois maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mentalidade, coração, emoção, e amar ao próximo como a ti mesmo. E tudo se resume nisso: amar ao próximo e amar a Deus. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ter ouvidos prontos para ouvir e corações prontos e abertos para entender e aceitar o que Deus tem dito. Imagina só você falar com uma pessoa, conversa com alguém, e esse alguém, você percebe que ele não quer ouvir o que você está falando. Você fala e às vezes a pessoa, ela fala por cima, ela não ouve, ela não entende o que você fala. Parece que você fala com uma parede, parece que está falando com alguém, mas esse alguém não te ouve, não te entende. Imagine só como é com Deus. A gente tem que aprender a ouvir, para que então nós possamos ouvir realmente o que Deus tem falado conosco. Então abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus olhos. Deixe que o Espírito Santo de Deus, ele entre dentro de você e te ensine as coisas que Deus quer falar com você. Porque, amados, os tempos estão difíceis. Cada vez mais nós vemos as pessoas mais egoístas, egocêntricas, e que infelizmente elas estão
às vezes enganando e sendo enganados por elas mesmas, porque não temos outro a quem ver, a quem ouvir, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus possa encontrar em você um coração que quer e deseja ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Abra os seus ouvidos, porque Deus quer falar com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.